Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu sou o Marlos e hoje estou com um vídeo um tanto diferente aqui. Em resposta para os chatos que ficam me amolando no Face perguntando se eu morri, se eu desisti do canal e tal, tá aqui a resposta. Isso daqui é uma máquina de um cliente meu, é uma Corsair, uma N-Cube Plus, é uma chinesa. E ela está com um probleminha meio estranho. É bem comum, mas ele está dando um sintoma bem estranho. Daí eu resolvi iniciar esse tipo de vídeo aqui no canal. Reparos de impressora 3D. Coisa que o Brasil está carecendo demais. Então, vamos ligá-la aqui para ver o que está acontecendo. Já dá para perceber que, de cara, ela usa Marlin. Marlin é o favorito dos chineses, né? Então, eles só fazem copia e cola. Vou dar home na máquina e vocês vão entender. Não sei se esse som vai dar para escutar aí no vídeo, mas como vocês puderam ver, né? Ela só deu home em um dos eixos. Os outros dois ficaram parados. Ainda ontem, quando o cliente trouxe aqui, estava dando home no eixo Z. Mas o Y está congelado. De qualquer forma, olha esse som. Parece o som daquelas bexigas esvaziando bem lentamente. Esse som é meio estranho para esse tipo de máquina, mas o problema dela é bem comum. Então, a plaquinha dela que ela usa ali é uma Trigorilla versão 1.1. É uma plaquinha muito boa. Mesmo ela sendo 8 bits, ela é muito boa. Então, como vocês podem ver, a tela está ligada. Se fosse uma Ramps, com esse problema, a tela estaria apagada. Ela nem iniciava. Mas então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que começou a dar umas falhas. O cliente pegou e trocou este motor aqui, que vocês estão vendo a espessura dele, por este motor aqui, que vocês estão vendo a espessura. Este motor aqui da extrusora, ele usa uma corrente maior. Esse daqui uma corrente menor. Então, o problema ficou pior. O drive de passo que estava começando a dar problema, ele resolveu torrar e deu surto nos outros dois, que fazem parte da mesma linha. Então, em poucas palavras, fudeu. Eu vou ter que trocar os drives de passo e se isso não resolver, eu vou ter que ir um pouco mais fundo para ver se o problema persiste. Só que, no mais, é só trocar os drives de passo, regular eles e fazer testes. Então, dá o home aqui de novo. Só ficou o home apenas em um. E uma coisa que eu notei, né, para ter certeza que o drive fritou. Ó, esse drive aqui, que é do eixo Y, este motor, ele está quente, bem quente. Quando liga a máquina, não é normal ele estar tão quente assim. O do lado dele, que é do eixo Z, ele está morninho. E os outros dois estão frios. Já o do primeiro eixo está morninho também. Então, esses dois aqui, eles tomaram susto. Porque já estão do lado. Só que eu ainda não entendi o porquê que o do eixo X continuou funcionando. De qualquer forma, eu vou trocar todos eles. Um outro detalhe aqui. A Delta, neste caso, só está usando apenas 4 drives, não 5. Então, se não está usando o 5º drive, não precisa manter na placa. Não vai dar nada de ruim, mas também não vai dar nada de bom. Ele vai ficar consumindo energia. Então, eu vou trocar os drives aqui e já volto. Bem, então aqui tá os 5 encrenqueiros. Agora eu não vou saber qual que tá queimado, qual que tá com surto, qual que tá com problema. Bem dizer, eu condenei os 5. Justamente por um deles ter dado esse tipo de problema e não ter sido resolvido na hora. Em substituição eu vou colocar esse daqui. Então, vamos aos detalhes. A4988 DRV8825, prazer. O 4988 ele é bom, ele não é ruim não. O 8825 é melhor, embora tenha gente que seja contra ele, sei lá por quê. Então, a diferença deles é bem clara. O 4988 ele suporta 2 amperes de corrente, enquanto o 8825 ele suporta 2 amperes e meio de corrente.
Esses motorzinhos aqui devem usar 1.5 amperes a no máximo 1.7. Esse de cima aqui provavelmente 1.8. Mas eu vou deixar um pouquinho abaixo para fazer testes. Já que eles não têm nomenclatura em nenhum dos lados e, sendo assim, eu não consigo encontrar o datasheet deles. Então, isso daí já é um problema. Outro detalhe aqui é que o A4988, o vermelhinho, ele suporta micropasso de até 1/16. Isso é bom. Mas o 8825 ele suporta até 1/32, que é melhor ainda. No caso, para uma cartesiana, esse daqui fica muito bom. Vai dar uma qualidade final excelente. Daí tem gente que vai ficar usando aqueles TL Smoocher pra perder passo da vida, né? Então aquilo lá é encrenca, galera. Aquilo lá é uma encrenca fodida. E esse daqui, como ele já usa nativo, né, 1/32, ele vai dar o mesmo resultado do TL Smoocher, só que sem perder passo. Essa é a diferença. Outro detalhe desse daqui é... Vamos colocar ele aqui de lado. Vamos supor que eu pegue este drive aqui. Passarinhada chata. Vamos supor que eu pegue este drive aqui para colocar na máquina. E esse daqui é o que eu tirei da máquina, nessa mesma posição. Estão vendo que o trimpote deles está em posição ao contrário? É exatamente o que vocês estão vendo. Então, embaixo do drive, todos os drives precisam ter isso, senão não tem como utilizar. Eles vão ter aquelas nomenclaturas ali, mostrando a pinout deles. E lá na placa também tem a nomenclatura da posição deles. Vamos olhar aqui pelo menos pelo Enable, esse EN que tem aqui. Na placa, o Enable fica lá no canto. Então, se eu fosse colocar esse drive aqui, o Enable ficaria assim. Só que eu não vou colocar esse drive aqui, só vai ficar para exemplo. Estão vendo a posição que está o A4988 em relação ao 8825? O trimpote deles ficou oposto. Isso daí é um erro que muita gente comete e acaba perdendo o drive de passo e até a própria ramps. No caso o Arduino Mega, né? Na hora que você inverte o drive de passo, ele não tem proteção, ele queima. Então, em poucas palavras, lascou-se. Daí você perdeu um drive de passo por falta de atenção. Porque toda placa deve ter a nomenclatura ou pelo menos um posicionamento de aonde que fica o pino 1. Estão vendo aquela setinha ali embaixo? Aquela setinha sempre vai indicar o pino 1 de qualquer microcontrolador. Falando de microcontrolador, aqui é o melhor exemplo de todos. Foca, desgraça. Estão vendo aquela bolinha ali no canto? Esta bolinha ali no cantinho? Então, o microcontrolador ele também tem uma bolinha aqui no cantinho, que indica que a posição do pino 1 vai ser dali pra cá e vai dar a volta. Então, o pino 1 sempre vai estar próximo da bolinha. Isso daí indica a posição correta quando não se tem referência. Então, evitem de colocar drive de passo invertido, porque certamente ele vai torrar. Mas então agora, já coloquei os 3 drives de passo ali referente ao XYZ, então vamos ligar na máquina para fazer um teste. Agora deu o home certinho. Os 3 eixos voltaram a funcionar apenas com a troca do drive. Então, eu não sei o que o cliente fez com a máquina, se a máquina riou sozinha, se ele tentou melhorar alguma coisa. De qualquer forma, o problema foi nos drives de passo. Estou acostumado a mexer bastante com ramps, né? Então quando dá esse tipo de problema com drive de passo queimado, ele reflete na LCD. Ele fica uma linha inteira acesa, uma linha apagada, outra linha acesa e outra linha apagada. Nesse tipo de tela, é esse o sintoma, que daí a tela não iniciou, isso quer dizer que a firmware também não iniciou. Isso quer dizer que não está carregando a rede de 5 volts e, logicamente, fudeu tudo. O Arduino Mega não carrega e a firmware não inicia. Então daí eu já sei onde ir para resolver esse problema. Ou é regulador de tensão quando a tela não liga, ou é os drive de passo.
Nesse caso aqui foi o drive de passo. A plaquinha é bem forte. Então, eu vou fazer uns testes aqui, daqui a pouquinho eu volto com outra coisinha. Uma coisa que eu não gosto é autonivelamento em nenhum tipo de máquina. E este autonivelamento em particular é um dos piores que existe, pois é daquele tipo que você precisa colocar e remover ele manualmente antes de começar qualquer impressão. Isso é complicado demais. De qualquer forma, eu fui obrigado a usar ele, né? Então, imprimi o cubinho 2020, saiu perfeito. Daí eu fui pra fazer um teste um pouco mais pesado, imprimindo uma peça orgânica. Pode ser pequena que for, mas é um teste. Então resolvi imprimir o Mestre Yoda. Durante a impressão notei que a qualidade da imagem estava uma bosta. Então no finalzinho eu gravei normal e passei para o cliente para ele avaliar e já liberar a máquina para ele vir buscar. Então agora aquele pequeno ponto que eu queria tocar no final do vídeo. Vou focar aqui no CI principal da máquina, se a câmera colaborar. Então, vocês estão vendo ele aí, né? Os mais espertos que já sacaram do que eu vou falar vão entender. Então, este CI contém a firmware da máquina. Você grava a firmware nela, ela fica ali dentro. Toda a calibração da máquina está ali dentro. Este CI, em conjunto com a firmware, vai controlar drive de passo, vai controlar os MOSFET da extrusora, os fãs, a LCD, que é esse cabo flat cinza com faixa rosa. Vai controlar tudo praticamente, inclusive esses dois cabos brancos aqui são os termistores que ele também vai ler de forma analógica. Então, esse CI, ele controla a máquina inteira. Ele é um ATmega 2560, é um CI 8 bits programável. Então, por que eu estou mostrando ele? Aqui eu tenho um Arduino Mega. Qual que é o CI que tem ali mesmo? É o ATmega 2560. E todo mundo fica criticando, até hoje não entendo por quê. A utilização deste cara aqui numa impressora 3D em conjunto com a Ramps. Então, o problema não é o Arduino Mega, o problema são os usuários frescos. Então, para uma Delta, o 8 bits ele fica quase no limite. Funciona muito bem, tanto que a minha Delta, dá pra ver ali a bundinha do Arduino Mega. Ela funciona assim de boa há mais de 3 anos. Nunca tive problema com ela. Então, para esses fresquinhos aí ficam de mimimi de 8 bits, mimimi de 32 bits, tá aqui a resposta de vocês. Duas deltas diferentes funcionando com 8 bits, placas diferentes, e uma delas funcionando com Arduino Mega e Ramps. Então, não tem problema nenhum você usar 8 bits. O problema é você ser um incompetente que não sabe utilizar a máquina. Então daí é lógico que você vai querer 32 bits porque pensa que é melhor. Ele tem mais capacidade de processamento, pode pegar mais velocidade e tal, mas se você quer qualidade, provavelmente vai ficar longe de velocidade alta. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.